Olá, bom dia, bom dia. Estamos de volta, né? De volta com a palavra de esperança nesta manhã de terça-feira, né? Nessa manhã de terça-feira, manhã abençoadíssima, né? Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, por isso nós bendizemos o seu nome, né? Hoje nossa reflexão será no Salmo de número 122. Eu quero convidar você para compartilhar essa live com algumas pessoas para que sejam também abençoadas, né? Como você tem passado? Como foi a sua noite? Espero que tenha sido uma noite abençoada, uma noite também abençoadora. Se não foi, eu quero dizer para você que ainda há esperança. Jesus Cristo pode mudar a realidade da sua vida, da sua situação, se você crer nele, se você orar com fé, ok? Salmo de número 122, o versículo que eu quero meditar nesta manhã, especificamente é o versículo de número 9, mas nós vamos ler o Salmo todo, porque eu acredito que Deus tem algo para falar ao nosso coração nessa manhã tão abençoadora que Ele nos dá, ok? Vamos lá. Salmo de número 122 inicia assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Por amor da casa do Senhor, buscarei o teu bem. Mais uma vez diz: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença para te agradecer, porque o teu amor e misericórdia tem sido para conosco constantemente. Nossa oração é de gratidão por ver a tua bondade sendo manifesta todos os dias. Nossa oração também é de súplica por perdão e misericórdia pelas vezes que nós não reconhecemos o teu bem, mesmo quando as situações se tornam difíceis, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Senhor. E nós muitas vezes não conseguimos ver esse bem, e às vezes murmuramos, reclamamos, falamos mal, e isso não agrada o teu coração. Nos perdoe também por pensamentos, palavras, ações e omissões, que muitas vezes, Deus, nós temos nos encontrado dessa maneira perante ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, nos aperfeiçoe por meio de Jesus e por meio da tua palavra. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento para a gente compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que se revela nas Escrituras Sagradas. Que o nosso coração seja disposto, Senhor. Só Tu pode mover o nosso coração e dispor a buscar a Tua vontade. Tende misericórdia de cada um de nós, de cada pessoa nesta manhã. Nos envie da Tua palavra, Senhor, de forma específica, de forma simples, mas de forma abrangente. No nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Então, queridos, estamos aí de volta. Se você quiser comentar na nossa live, tá aí. Você pode fazer uma saudação, você pode deixar um versículo. Depois a gente vai estar lembrando o seu nome, falando de você aqui, né? Porque você comentou. Você também pode curtir. Agora, quando curte, fica mais difícil de eu ver, de falar o seu nome no final.
Mas então, queridos, Salmo de número 122 faz parte dos salmos, né, da lista de salmos de ramagem, como nós falamos ontem, e era um salmo de peregrinação, quando o povo de Israel então descia para as celebrações das festas religiosas em Jerusalém, e esses salmos eram cantados. São 14 salmos, começando ali pelo Salmo 120 até o Salmo de número 134, né? E a gente vai vendo assim, que coisa linda, né? Aquele povo em procissão, indo à casa do Senhor para estar celebrando ali a Deus, né? Primeiro, Salmo 120, o salmista fala de uma oração, né? Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então ele está dizendo que quando está angustiado, o caminho é clamar ao Senhor. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí o Salmo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 122 já é uma celebração da comemoração de uma festa ou uma alegria que há no coração do salmista quando ele é convidado para participar dessa peregrinação, né, junto com os demais irmãos, para a casa do Senhor, do lugar onde ele se encontrava, para a casa do Senhor, para a cidade de Jerusalém, aonde se encontrava o tabernáculo, né? Tabernáculo, e depois foi construído o templo. Tabernáculo no tempo de Davi, né? Davi, então, ele traz a arca do Senhor, né, da casa de Obed-edom, e ali ele coloca, né, em Jerusalém, e ele se alegra porque agora a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, estava ali no lugar que deveria estar. Achou repouso, né? Que era a cidade de Jerusalém, a cidade santa, uma cidade de paz, seu nome quer dizer paz. E então o salmista se alegrava, porque era tempo de celebrar ao Senhor. Por isso ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É nesse salmo que nós iremos tratar um pouco da mensagem desta manhã. E o texto que a gente quer enfatizar é o versículo de número 9, que diz: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O bem de onde? O bem da cidade de Jerusalém. A gente quer falar sobre a cidade, né? A cidade, queridos, é plano de Deus para a restauração do homem, para a restauração de uma sociedade justa, de uma sociedade que venha a ser realmente lugar de bênção para a vida dos seus municípios, né? Você tem agradecido a Deus pela sua cidade? A outra pergunta é: o que é que você tem feito para o bem da sua cidade? Porque na cidade é aonde Deus quer se manifestar com poder de restauração, de libertação e de salvação na vida das pessoas. Por isso a cidade ela é de suma importância para o projeto de salvação de Deus. E nós precisamos ver a cidade como Deus vê. Às vezes a gente olha para a cidade e nós começamos a ver só as coisas negativas da cidade. Mas a cidade é bênção de Deus, porque na cidade nós estabelecemos residência, na cidade nós constituímos família, na cidade nós educamos nossos filhos, na cidade a gente consegue os recursos para a nossa sustentação, para a nossa alimentação. Então a cidade ela é bênção de Deus e a gente precisa ver a cidade como bênção de Deus. Como você tem visto a sua cidade? Né? Você que é salgueiro, você que mora fora, como você tem visto a sua cidade? O que é que você tem feito pela cidade? Observe, queridos, que o plano de Deus para a salvação do homem inclui as cidades, porque na cidade existe o maior número de pessoas, né? Porque nas cidades existe
também grandes necessidades na vida, tanto particular como na vida social. E Jesus veio para mudar a vida individual das pessoas, para que essa mudança individual possa trazer uma transformação no coletivo, e isto é, na cidade. Por isso que nós precisamos ver a cidade como bênção de Deus para a nossa vida, como um lugar aonde faz parte do plano de Deus para a salvação do homem. E é por isso que o salmista, ele termina esse salmo, diz: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, duas coisas a gente aprende aqui. Primeiro, na cidade de Jerusalém estava a arca do Senhor, e depois foi montado o tabernáculo, que era o lugar de culto antes da construção do templo, que foi construído por Jerusalém. Era para esta cidade que o povo de Deus, ele então descia para prestar culto ao Senhor, porque Jerusalém ficava na parte sul, na parte baixa do mapa, e as pessoas que moravam no norte acima desciam, aquelas que moravam no sul já estavam ali, ou abaixo ainda, elas então subiam. Essa era a realidade do mapa em relação a Jerusalém. Mas o que nós vemos aqui é que o salmista mostra que por causa da presença de Deus naquela cidade, ele então buscava o bem daquela cidade, o bem daquela cidade por causa da presença do Senhor, da casa do Senhor que estava ali estabelecida. Cidade faz parte do plano de Deus. E nós devemos buscar o bem da nossa cidade. Agora, uma outra pergunta é: como é que nós podemos buscar o bem da nossa cidade, vendo ela como parte do plano de Deus para a restauração do homem e para a restauração da justiça? Qual é o meu e o seu papel em relação à cidade que Deus realmente nos fez transportar, ou a cidade que nascemos, a cidade aonde nós residimos? Nós precisamos olhar um pouco para a vida do Senhor Jesus Cristo, O que é que ele fez nas cidades? As pessoas que ele transformou, que também foram objetos de transformação social na cidade que eles estavam inseridos. Nós vemos nos evangelhos que Jesus ele saía de cidade em cidade pregando o evangelho do reino, pregando o arrependimento, pregando o reino de Deus. E nós queremos trazer aqui algumas imagens de Jesus na cidade, o que ele fez em relação a algumas pessoas, para a gente entender como nós buscamos o bem da nossa cidade, como o salmista fazia em relação a Jerusalém. Nós vemos, o primeiro texto que eu quero citar aqui, está lá em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. A gente vê o Senhor agindo na vida de um homem que era totalmente rejeitado pela sua comunidade religiosa, pelo seu povo, pelo fato dele ter um trabalho que não era aceitável, porque ele trabalhava para os seus dominadores. Esse homem, você já deve saber de quem eu estou falando, que é Zaqueu. O texto diz, Lucas 19, versículo 1, que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com grande alegria. Veja que coisa maravilhosa aqui. Nós lemos até o versículo número 7, mas eu vou ler o restante. Diz: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, aliás,
Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Então a imagem que nós temos aqui em relação a Zaqueu é que Zaqueu, ao saber que Jesus iria entrar ou passar pela cidade, desperta nele o desejo de ver Jesus, e ele sobe numa árvore para poder ter uma visão melhor de Jesus. A palavra, ao nome Zaqueu, né, do grego Zacaios, né, e em hebraico, que significa puro ou justo, ele era responsável pela coleta de imposto em Jericó, segundo o texto que nós acabamos de ler. Coletava imposto dos judeus, seu povo, para os romanos, e por isso ele era tido como um homem pecador. Publicano era aqueles que trabalhavam como coletores de impostos, e esses homens eram discriminados pela sociedade judaica da época pelo fato de não serem patriotas. Era essa a situação. E a Bíblia mostra aqui que quando Jesus se encontra com Zaqueu, Jesus mesmo se convida para ir à casa de Zaqueu e disse: vou pousar na tua casa. E Zaqueu recebe Jesus com grande alegria. Um homem que era rejeitado por todos os religiosos e mestres da época. Os rabinos não iam na casa dele, porque se entrasse na casa de um publicano era considerado impuro e não podia realizar os ofícios eclesiásticos da sua função de sacerdote, de mestres. Então, a Bíblia aqui coloca que Jesus, ele disse: hoje me convém pousar na tua casa. Imagine a alegria de Zaqueu, que era rejeitado religiosamente, né, que era considerado ladrão. E ali a Bíblia diz que o Senhor vai para a casa de Zaqueu e o coração de Zaqueu se alegra. Jesus muda a realidade da vida de Zaqueu, e não só da vida de Zaqueu, mas ele muda a realidade de muitos publicanos na mesma função que ele, como é o caso de Mateus, né, que trabalhava na coletoria e se tornou discípulo do Senhor Jesus. E o que esses homens não fizeram na cidade? O que a conversão desse homem a Cristo Jesus não fez na cidade? Então, Zaqueu, ele demonstra aqui uma mudança de vida, queridos, quando ele então aceita a Jesus. E aí ele deixa de ser, na visão das pessoas, um traidor a serviço próprio e a serviço do império, né? E passa a ser um cidadão de Jericó, estabelecendo ali uma relação de justiça e também de solidariedade com os seus cidadãos. Olha o que ele diz: Senhor, levantando, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Zaqueu agora, ele passa a ver a situação das pessoas de forma diferente. Zaqueu, ele passa agora a estar exercendo atitudes de solidariedade a partir do momento que ele tem esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele passa a agir como cidadão. Você pode fazer isso pela sua cidade. Você pode ajudar aos necessitados, pessoas que estão aí sofrendo, desempregadas, sem alimento, com problemas para pagar o aluguel, com problemas de ordem de saúde, sem ter condições de comprar a medicação. Então, como cidadão transformado por Jesus, nós podemos abençoar a cidade. É certo que o governo tem a sua parcela de responsabilidade, mas Deus também não tira a minha e a sua responsabilidade, porque o governo, municipal, estadual, federal, não vai ter condição de assistir todas as pessoas. E muita gente que ganha suficientemente bem,
né, pode estar abençoando vidas que estão necessitadas, né? Então, para nós realmente vivermos de forma agradável a Deus, nós precisamos demonstrar o coração de Deus em generosidade com relação aos necessitados. Você é uma pessoa generosa? Você tem abençoado vidas? Quando você faz a sua feira, você pensa em alguém que não que está necessitando e separa uma parte aqui, eu vou comprar mais coisas a mais aqui que é para mim abençoar alguém que está necessitado, seja na minha comunidade, na minha vizinhança, seja aonde estiver, eu quero ter ali, eu vou reservar isso para abençoar pessoas. Você já pensou nisso? Né? Zaqueu foi mudado. Você já pensou que cada pessoa da cidade se preocupasse em abençoar um necessitado da sua cidade? Que bênção não seria para a vida das pessoas? Que bênção não seria também para aquele que doa? Porque a Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber, né? O coração daquele que dá se alegra mais ainda do que aquele que recebe, por satisfação de Deus lhe dar o privilégio de cooperar com o necessitado. Você já pensou nisso? Né? Nós vivemos num tempo de egocentrismo, né? Que o homem se tornou uma pessoa egoísta, né? E ele só pensa em si mesmo, nos seus, no que está mais próximo, e termina, queridos, esquecendo daqueles que está necessitado, morrendo do seu lado. Nós estamos vivendo tempos assim. Mas Jesus, quando ele entra na nossa vida, assim como ele entrou na vida e na casa de Zaqueu, ele transformou a realidade do coração de Zaqueu. Abriu os olhos de Zaqueu para a necessidade dos outros, queridos. Nós vemos que Zaqueu disse, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu queria demonstrar que havia uma mudança no coração dele, que ele não era aquela pessoa que os religiosos falavam realmente que ele realmente era. Zaqueu também, ele disse, se eu defraudei, ele não está confessando que ele fraudou, mas ele disse, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes, eu quero cumprir realmente a lei, o que a lei realmente manda, eu vou além disso, ok? É isso que Zaqueu está dizendo. Você já imaginou, querido, o bem que você pode fazer pela sua cidade, né? Na área social, tem pessoas do seu lado precisando de ajuda. Abre seus olhos e veja, né? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Você sempre tem algo para dar. Alguém tem menos do que você, se você tem pouco. Pode ter certeza que tem alguém que tem menos. E se você dividir, vai suprir a necessidade daquele que tem menos. Essa é a imagem que nós olhamos aqui, Jesus na cidade, quando ele transforma a vida de uma pessoa e mostra como uma pessoa pode mudar a realidade da sua cidade através de atos sociais. Não somente na área de alimentação, tem vários projetos que são realizados por pessoas que olham e vê a necessidade da cidade e não espera que o governo, né, público, o poder público mude aquela realidade. Não, ele age, ele faz a sua parte, né? A outra imagem que nós podemos trazer de Jesus na cidade e o que ele faz com a vida de pessoas e o que essas pessoas fazem depois que tem esse encontro com Jesus é a vida de Bartimeu. A Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 10, do 46 ao verso 42, lá em Marcos, é bem interessante a gente ver aqui que Jesus muda a realidade desse homem que era mendigo, né? O que é que a gente hoje mais vê na cidade, né? Nós vemos, queridos, pessoas mendigando aí, porque a situação não é boa, a crise econômica, muitas pessoas perderam os seus empregos, muitas pessoas perderam suas famílias, muitas pessoas não têm um lar. É claro que existem os pedintes profissionais. A gente pode dizer que Bartimeu era um pedinte profissional, mas o histórico da vida de Bartimeu nos leva a considerar o que levou ele àquela situação, né? Quando eu digo de pedintes profissionais, são aquelas pessoas que são sadias e tudo, e elas vivem de pedir, né? E às vezes durante o dia, dependendo do local e da cidade, ela faz a sua diária mais do que um pedreiro,
mais do que você que é um comerciário. Existem os pedintes que são profissionais, né? Então, a Bíblia diz lá no capítulo 10, a partir do versículo 46, que fala sobre Jesus entrando na cidade de Jericó. Diz o texto: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos repreendiam para que o calassem, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. Que maravilha daqui essa imagem que nós trazemos de Jesus entrando em mais uma cidade, de Jesus, aliás, passando pela cidade, e mais um milagre que acontece aqui, queridos, nesta cidade, né? Um cego, né? O Senhor concede a graça que ele desejava, o pedido, né? Ele diz: Senhor, eu quero ver, né? E depois dele receber a bênção, a Bíblia diz que ele segue pelo caminho do Senhor, né? Então, isso aconteceu quando Jesus estava indo em direção a Jerusalém. A Bíblia diz que acompanhado de um grupo de seguidores, depois de atravessar ali, depois de partir da Pérea e passar pelo Jordão, ele passa por Jericó, né? E nessa rota de cidade, né, que essa cidade ela foi fortalecida ou fortificada pelos romanos, né, pelo rei Herodes, e ali era uma cidade administrativa ali daquela região que os romanos escolheram para ser a cidade polo, a cidade administrativa. E ali estava Bartimeu, né, pedindo esmola, né? E ele ouve então o tropel da multidão, ele vê, pergunta, ele busca informação e ele sabe que é informado que é Jesus que está passando ali. E aquele homem que era marginalizado, jogado à beira do caminho, ele se converte e se torna, a partir daquele momento, protagonista da sua própria história. Né? Mais uma ação de Jesus, mostrando que a cidade é importante porque existem pessoas carentes realmente de uma libertação, de uma transformação, de uma mudança de vida. E o que o Senhor quer de mim e de você, que a gente abra os nossos olhos e veja esta pessoa, e a gente possa fazer como Jesus realmente fez, queridos. Jesus se importou com aquele cego que clamava por ajuda. Ah, quantas vezes nós passamos pelas pessoas que estão clamando por ajuda, mas a gente está tão preocupado com os nossos próprios problemas que não conseguimos ver que existem pessoas com problemas muito maior do que os que nós estamos vivendo e que a gente pode ajudá-las, certo? Você pode ter uma série de problemas, eu sei que você tem, mas eu acredito que você não é cego fisicamente. Os cegos fisicamente têm uma limitação maior, certo? E principalmente os cegos espiritualmente. Jesus Cristo veio para trazer luz. E a Bíblia diz que aqueles que servem a Jesus é a luz do mundo, né? Pessoas precisam conhecer Jesus e a cidade está assim de pessoas que precisam mudar a sua realidade espiritual, que precisa mudar a sua realidade física, que precisa mudar a sua realidade emocional, né? Então, é necessário que a gente possa abrir os nossos olhos
e ver essas pessoas como Jesus Cristo vê e levar a luz de Jesus para esses que estão cegos. A gente não sabe a história de Bartimeu, né? A Bíblia só fala que ele era filho de Timeu, e alguns historiadores contam que Timeu era um militar que foi morto pelo exército romano, e também como consequência, porque ele era um dos agitadores, daqueles que enfrentavam realmente os soldados romanos, porque ele tinha aquele desejo de libertação do seu povo. E aí a história conta que os romanos, para puni-lo, fez ver a cegueira do seu filho. Os próprios romanos furaram os olhos do seu filho, né, para estar justiçando e dando exemplo para não haver mais pessoas que pudessem se levantar, né, como reacionário para lutar contra o domínio do Império Romano. Então eles fizeram isso como exemplo e deram ali a liberdade a Bartimeu, né, para que pudesse pedir esmola, porque até para pedir esmola precisava ter autorização do governo, né? Por isso que eu disse que ele era um pedinte profissional, porque ele tinha liberação para pedir esmola, e a capa era uma das autorização, que demonstrava a autorização dele pedir esmola. E quando Jesus o chama, a Bíblia diz que ele deixa a capa, né? A Bíblia diz aqui, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que é que está mostrando aqui? É que a partir daquele momento, Bartimeu já demonstra fé. Ele diz, não vou mais ser um pedinte, não vou mais ser uma pessoa marginalizada à beira da sociedade. Jesus vai mudar a minha vida, né? E Jesus mudou, porque Jesus entrou naquela cidade. Olha, queridos, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda radicalmente seu modo de pensar, de agir, de falar. E Jesus insere esta pessoa numa nova realidade social. É isso que Jesus quer de mim, de você, na cidade que ele nos fez nascer, transportar, né? Por isso, nós devemos buscar o bem da cidade. Nós buscamos o bem da cidade quando nós levamos a palavra de Jesus para as pessoas que estão aí na cegueira espiritualmente. É isso, quando a gente prega a palavra, a gente está trazendo luz, e é o próprio Deus que vai despertar nessas pessoas a fé para a salvação, que vai mudar a realidade de vida. Quando Jesus muda a realidade de vida de uma pessoa, a cidade também é transformada. Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra, queridos, que o Senhor faz de nós uma nova criatura. Olha o que você era e olha no que você se transformou depois de Jesus. Tem muita gente precisando ser transformada, e Jesus conta comigo e com você para levar esta palavra, para levar essa luz, para mudar a realidade da sua cidade. Porque aquele que encontra-se com Jesus muitas vezes pode ser um assassino, pode ser um ladrão, pode ser um traficante, né? Pode ser uma prostituta, pode ser um beberrão, entendeu? Mas Jesus transforma. Mas Jesus muda a realidade, e aquela pessoa se torna um cidadão de bem e abençoa a cidade em que ela está inserida. Outra imagem que eu quero trazer aqui para concluir é a imagem da mulher do fluxo de sangue, ainda em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo de número 34, aliás, 30 e... Deixa eu ver aqui, porque... às vezes a gente falha, né? Vamos ver aqui. Marcos, a partir do capítulo 25, né? A Bíblia fala dessa mulher enferma,
né? Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-o no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônsciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Glória a Deus. Mais uma imagem da bênção de Jesus na vida de uma cidadã, de uma mulher que havia sido separada do contexto social por causa da impureza da sua enfermidade. A enfermidade e a hemorragia deixava a mulher impura cerimonialmente, ela não podia participar das celebrações no templo. Ela também se tornava um instrumento de contágio de impureza na vida das pessoas que ela tivesse contato. Por isso, queridos, aquela mulher vivia em isolamento. Será que há alguma semelhança do que nós estamos vivendo hoje? Pessoas acometidas por algumas enfermidades, elas são necessárias viver em isolamento para não contaminar outras pessoas. E a Bíblia diz que aquela mulher sofria de hemorragia há 12 anos e ela tinha gastado tudo quanto ela possuía com médicos para resolver aquela situação, mas nada ela conseguia. Ela só ia de mal a pior, a sua doença avançava, os remédios não funcionavam, não havia mais solução, humanamente falando, para aquela mulher. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela se dispôs a ir ao encontro de Jesus, disfarçada, sem ninguém realmente lhe reconhecer. Ela vai na multidão, né? E de repente ela toca em Jesus com todo esforço e ela recebe a cura. E Jesus então, queridos, percebe que dele saiu o poder, porque Jesus não deixa ninguém no anonimato. Ainda que você se sinta uma pessoa anônima, que não é observada por ninguém, porque é rejeitada por causa de algum mal físico, algum problema que você enfrenta, Jesus está te vendo. Se você for ao encontro dele, ele vai mudar a tua história, a história social da tua vida, mas também a história espiritual, como ele mudou a história desta mulher. Aquela mulher teve que reconhecer, ela teve que se apresentar diante do Senhor depois da cura. E o Senhor não queria salvar ou curar apenas a sua enfermidade física, mas o Senhor também queria curar a sua enfermidade espiritual. Quando Jesus disse: a tua fé te salvou, ele estava curando aquela mulher espiritualmente. A Bíblia diz que nós estamos enfermos espiritualmente. Todo homem já nasce com essa enfermidade chamada pecado, mas Jesus é aquele que cura e que nos livra dessa enfermidade, que nos separa da comunhão com Deus e que também nos leva a não ser bênção numa sociedade pecaminosa por causa dessa enfermidade que está dentro de nós. Jesus insere aquela mulher num novo contexto de vida. Ela passa agora a não só viver em sociedade, na cidade, com a sua família, mas agora ela também tem a liberdade de ir à casa do Senhor, de adorar a Deus, de bendizer.
pelo bem que o Senhor realmente fez a vida dela. Então, nessas 3 imagens, nós vemos os encontros, né, frutíferos de Jesus na vida dessas pessoas, porque ele passou fazendo o bem e as pessoas ficavam maravilhadas pelo o que o Senhor realmente fazia na vida daqueles que eram excluídos, marginalizados e ignorados pelas pessoas, pela sociedade. E essas pessoas, ao entrar em contato com Jesus, se enchem de vida plena e cresce de forma integral. E aí é onde a gente entra no módulo do nosso seminário, que nós estamos dando este mês, seminário teológico, formação de obreiros e pastores, né? Da missão integral. Jesus veio para cumprir uma missão de restaurar a vida do homem, de restaurar a cidade, de restaurar a sociedade. E ele nos deu esta missão, que é a mesma missão dele. Ele declara sobre essa missão em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, e nós abençoamos a cidade quando a gente cumpre essa missão, né? Lucas, eu vou ler aqui para você, a partir do verso 4, a partir do capítulo 4, a partir do versículo de número 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa era a missão de Jesus. Essa mesma missão Jesus deu aos seus discípulos. Ele curou enfermo, ele deu vista aos cegos, ele anunciou o ano aceitável do Senhor, né? Ele evangelizou os pobres de coração, de espírito, os humildes. A palavra aqui é humilde, não é o pobre de pobreza, mas é humilde de coração, né? A Bíblia diz que o Senhor enviou para dar libertação aos cativos e trazer a restauração de vista aos cegos. E ele diz assim: como o Pai me enviou, eu envio a vós, outros. Então Jesus nos deu essa mesma missão para transformar a realidade das pessoas, e transformando a realidade das pessoas, também estaremos transformando a realidade da nossa cidade, fazendo o bem, cumprindo a missão do Senhor Jesus Cristo. Voltando para o Salmo, para a gente concluir, nós vemos que o salmista diz: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Como eu posso buscar o bem realmente da minha cidade? Primeiro, orando por ela. É a primeira coisa. O Senhor, no livro de Jeremias, quando Israel é levado para o cativeiro babilônico, no capítulo 29, versículo de número 11, ele diz: orai pela cidade que vos fiz transportar, porque se ela prosperar, vocês também prosperarão. Então, a primeira coisa que eu e você podemos fazer é orar pela nossa cidade. Primeiro, pela paz, né? A paz, em primeiro lugar, a paz de Cristo, a paz espiritual, porque quando isso acontecer na vida do homem, que Cristo transformar o seu coração, ele será um agente da paz, porque a paz está dentro dele e é a paz de Deus, né? A paz também na área de segurança. Nós precisamos orar para que Deus possa usar as autoridades para coibir a violência, né? Para que nós possamos ter segurança para ir e voltar. Nós sabemos quantas inseguranças tem a cidade, quanta violência tem acometido as cidades. A Bíblia diz que nós temos que orar a Deus para que o Senhor possa usar as autoridades para coibir, para que o Senhor possa mudar a realidade da nossa cidade e a gente venha ter paz, né? É a primeira coisa que nós devemos fazer
Nós vemos que o salmista aqui está orando pela cidade de Jerusalém. Era uma cidade pequena, Davi disse, a cidade compacta, né? Uma cidade pequena no tempo de Davi, ela cresceu mais no tempo de Salomão, mas ainda era uma cidade pequena, mas era uma cidade que necessitava de paz, era o que realmente o salmista, então, nesse cântico, ele faz. Primeiro, ele se alegra de ir na cidade, porque ali havia a casa do Senhor, a presença de Deus. A sua igreja é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Você deve orar pela cidade para que haja paz, para que haja tranquilidade, que haja liberdade do povo para ir à casa do Senhor, adorar a Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Para louvar a Deus, para dar a Ele honra e glória, para celebrar o seu nome como o povo de Israel fazia naquela época. Você precisa ser esse agente promotor da paz a partir da oração, mas também na disposição de ir à casa do Senhor com alegria, como fez aqui o salmista. Essa é a segunda coisa que você pode realmente fazer pela sua cidade, orar pela paz da sua cidade, orar pela harmonia da sua cidade, né? A outra coisa é orar para que as pessoas possam reconhecer Deus como Senhor da sua vida e dar graças a Ele pela cidade. Porque a cidade é plano de Deus para a restauração social. E nós podemos fazer isso no exercício dessa justiça social, de olhar para os injustiçados, de lutar pela vida daqueles que são desamparados. A Bíblia fala no contexto bíblico de órfãos e viúvas que geralmente eram desamparados socialmente, desamparados na área de assistência. E nós, como servos do Senhor e como igreja, precisamos olhar para essas pessoas que são carentes e necessitadas e criar projetos de ajuda para que essas pessoas sejam abençoadas e a nossa cidade também, queridos, né? Orai pela paz, mas também age. Por que nós devemos agir? Por amor ao Senhor e por amor a quem? Olha o versículo 8 para mim concluir. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço. Olha aqui, queridos, por amor dos irmãos. Você tem família aqui nessa cidade. Por amor, procure o bem dela, ok? Faça o bem para ela. Por amor dos seus parentes e amigos. Amigos, né? Eu estou aqui há 20 anos. Eu amo essa cidade como se fosse a minha cidade. Eu tenho orado por ela, pelo bem dela. E aqui Deus tem me dado a graça e a bênção. Primeiro, de edificar uma igreja. De construir um local de culto para adoração a Ele. Segundo, Deus tem me abençoado como pastor. Tem me feito crescer num cuidado com as ovelhas. Terceiro, foi aqui que eu criei meus filhos, que eduquei meus filhos. Foi por causa desta cidade, nesta cidade que eu levei os meus filhos à formação acadêmica. E hoje, uma já casada, já tem um neto, outro se preparando para casar. Mas foi aqui que Deus me abençoou. Então não posso estar de forma alguma maldizendo a esta cidade que tanto me abençoou. Você é grato por esta cidade, pela cidade de Salgueiro? Né? Todas as cidades têm problema, mas a Bíblia diz que nós temos que orar pelo bem da cidade. Por amor dos nossos irmãos, dos nossos amigos. E nós também devemos fazer algo pela nossa cidade. Não seja aquele que só olha e procura receber algo dela. Não. Seja aquele que ofereça algo para ela. Porque Deus pode fazer de você um instrumento de bênção para a salvação de vidas, para a prosperidade da cidade. Deus pode fazer de você um comerciante, um empresário, um profissional liberal, alguém que vai oferecer serviço para outros e abençoar outras pessoas. É isso que Deus quer de mim e de você. Portanto, você pode fazer mais pela sua cidade. Você faz
Quando você ora, quando você leva o Evangelho, a luz do Senhor, quando você trabalha e oferece trabalho para aqueles que não têm. Quando você age de forma social, né, para suprir a necessidade dos necessitados. Quando você age de forma justa e também luta pela justiça dos injustiçados que não têm com que se defender. Deus quer usar você para benefício da cidade. Frutifique no lugar em que você está inserido. Amém? Deus te abençoe. Que esta palavra fique no seu coração. Oremos. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela tua misericórdia. Queremos ser instrumento de bênção na sociedade e na cidade. Enquanto nós estivermos aqui, sabemos que o Senhor tem uma outra pátria para nós, uma cidade perfeita, né? E nós estamos aqui no aguardo. Mas enquanto esse tempo não chegar, queremos ser instrumento de bênção aonde nós estamos inseridos, agente de transformação, aquele que leva a luz àqueles que estão na cegueira espiritual, aquele que assiste o necessitado, aquele que faz bem à cidade. Abençoa a cidade de Salgueiro, abençoa suas autoridades, que haja paz nessa cidade, que haja prosperidade nessa cidade. Abençoa, Senhor, o governante, ó Pai, o prefeito, abençoa os legisladores, os vereadores, abençoe, Senhor da glória, juiz, promotor, delegados, comandantes, ó Pai, aqueles que promovem a paz dessa cidade, Deus, em nome de Jesus. Que Salgueiro seja próspero. Em nome de Jesus, abençoe os nossos irmãos que estão ouvindo. Faça deles instrumento de bênção para a glória de Deus. Amém. Bem, queridos, quero louvar a Deus pela sua vida. Passamos um pouquinho aqui do horário, né? Mas me empolguei muito hoje. É um assunto muito bom que eu estou também trabalhando no nosso módulo de missão integral, no nosso seminário, CETEBAN, Seminário Batista Nacional de Salgueiro, na nossa igreja, né? A gente já tem esse seminário há mais de 15 anos, né? Forma obreiros e nós estamos dando esse módulo, né? Através da internet por causa da questão social. Mas eu quero, nessa manhã, agradecer pela sua vida, você que está conosco, né? E eu quero, nesse momento, lembrar seu nome aqui rapidinho, né? Idibas, Pai do Senhor para a irmã Idibas, para Silene também, ali no Ibó, a missionária Silene, pastor Luciano, né? E toda a sua família que está ali, irmã Kel, irmã Socorro também, né? E Joyce. Um abraço aí à irmã Socorro Soares, esposa do irmão Edson também, a irmã Vânia Gomes, um abraço, querido, Deus abençoe, a irmã Euda, né? Que o Senhor lhe abençoe, Zildene também, irmã Zildene, está dando aqui a paz do Senhor, Deus abençoe nossa irmã, no nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção. Rosineide Gomes, a irmã Neide, Neidinha, irmã Rízia Ribeiro, Francineide Souza, né? Bom dia, Deus abençoe. A difusora lá de Mirandiba, né? Deus abençoe também, está sempre nos ouvindo aí, né? Esqueci o nome, eu conheço, mas já esqueci o nome, acho que é Hélio, se eu não me engano. Deus abençoe você também, um abraço. Deixa eu ver aqui mais pessoas que curtiram aqui, deixa eu ver aqui, pessoas que curtiram a nossa live, bem rapidinho, porque eu estou pronto aqui. Concluindo, né? Orlando Ribeiro, né? Nosso pré-diácono Orlando, Norma Lopes, Adilson Pereira, Reginaldo Bastos, Júlio Souza, Júlio é meu primo, lá no Piauí, lá em Paulistana, Deus abençoe, né? Um cantor aí abençoado, tem uma voz linda. Edilene Dias, Vera Lúcia, Silvaneide, Fernando Júnior, obrigado aí, né? Deus abençoe, né? E Ítalo Osvaldo, que curtiu também. Um abraço, até amanhã. Amanhã estará o casal Cleidinho e Josué trazendo a mensagem de Deus para você, tá bom? Deus te abençoe e compartilhe essa live. Lembramos a você que nós estamos na semana do sorteio do nosso Fusca para colocar a cobertura da nossa igreja. Você pode comprar através da internet. Como é, pastor, que eu posso fazer? Tá aí o número da conta, eu vou botar novamente, você pode mandar
né, ali quantos bilhetes você quer, custa R$ 10, você deposita, transfere o valor e aí eu faço aqui o bilhete, mando uma foto para você, no dia você vai participar do sorteio. É um sorteio simples, vamos jogar para cima e pegar, tá certo? Se seu nome sair, você vai ser o sorteado, tá bom? Vai ser agraciado, se não, você está contribuindo com a obra de Deus. Eu gostaria muito que você fizesse isso com amor, por contribuir com a construção desta casa do Senhor, que vai ser casa de oração, para abençoar mais ainda esta cidade. Deus te abençoe, no nome de Jesus, um abraço.